Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente tem a missão de desmistificar um conceito que está super presente no nosso dia a dia legal, a famosa união estável. Para deixar tudo bem claro, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensem na construção de um relacionamento com reconhecimento jurídico, exatamente como se a gente estivesse construindo uma casa. A gente precisa de uma planta baixa sólida, né? Depois, paredes bem erguidas para dar toda a estrutura, um teto bem resistente para trazer proteção e, finalmente, aquele momento tão aguardado de receber as chaves formalmente. Ao longo da nossa explicação de hoje, cada nova informação vai ser como um bloco dessa construção. Bora lá? Então vamos mergulhar direto no nosso roteiro. Ponto 1. O casamento sem papel. Ponto 2. Vida em comum. Ponto 3. Direitos garantidos. E por último, o ponto 4. Oficializando a união. Começando pela nossa primeira etapa. Seção 1. O casamento sem papel. Agora, o que é realmente interessante nessa imagem é justamente essa expressão, o casamento sem papel. É uma daquelas sacadas populares perfeitas para traduzir um termo jurídico que, à primeira vista, parece super complicado. Chamar a união estável de casamento sem papel faz a gente entender o conceito na hora. Sabe, a base da nossa casa legal já existe na realidade prática das pessoas, a convivência diária já está ali, vivíssima, só esperando a definição exata de como a lei enxerga essa dinâmica toda. E aqui a gente tem a definição formal, que é literalmente a planta baixa do nosso projeto. A união estável acontece quando duas pessoas vivem juntas exatamente como um casal, com aquele objetivo super claro de constituir família. O grande pulo do gato aqui é que tudo isso acontece sem que a união tenha sido oficializada previamente lá no cartório. A vida acontece primeiro e a formalidade vem depois. Mas olha só, para que essa fundação seja realmente sólida aos olhos da lei, ela precisa seguir algumas regrinhas. Avançando um pouco, vamos ver como essas regras ganham forma na nossa seção 2, a vida em comum e os seus requisitos legais. É a hora de começar a erguer as paredes da nossa casa. Mas aí fica aquela grande pergunta no ar. Afinal de contas, o que exatamente define uma vida em comum? Dividir o aluguel com um colega de faculdade também é morar junto, certo? Mas não é a mesma coisa. Então, qual é a linha que separa uma simples convivência de uma verdadeira vida em comum com peso jurídico? Para entender isso, a gente precisa olhar direto para a lei. Então, o ponto crucial é dar uma olhada nesta lista de pré-requisitos. Primeiro, o básico, tem que ser maior de idade. Em segundo lugar, o estado civil faz muita diferença, sim. As pessoas precisam ser solteiras, divorciadas, viúvas ou pelo menos estarem ali em um processo de separação judicial. E o terceiro ponto é o que mais chama a atenção na sociedade, a convivência. Ela não pode ser escondida ou passageira de vez em quando, sabe? Tem que ser pública, ou seja, as pessoas ao redor sabem que existe um casal ali. Tem que ser contínua, sem ficar terminando e voltando toda semana. E tem que ser duradoura. Juntos, são esses os elementos que formam paredes super firmes para o reconhecimento legal. E o que acontece no dia a dia dentro dessas paredes? A lei é muito clara na hora de exemplificar o que significa esse objetivo de construir família. É a vontade real de construir uma vida em comum mesmo. Os exemplos práticos trazem isso para a nossa realidade. É o esforço conjunto para criar um lar de verdade, organizar uma vida debaixo do mesmo teto e, claro, se o casal quiser, ter filhos. Não é só rachar a conta de luz no final do mês, não. É um projeto de vida inteiro compartilhado que cimenta essa união. O que nos leva diretamente para a nossa seção 3, Direitos Garantidos, o nosso telhado de proteção legal. Com a fundação prontinha e as paredes erguidas, chegou a hora do telhado. Na nossa analogia, o telhado é exatamente essa proteção. E é incrível pensar que a união estável dá aos parceiros os mesmíssimos direitos e deveres de um casamento tradicional de cartório. Olha a força desse telhado protetor. A gente está falando do direito à pensão alimentícia como um suporte financeiro, se por acaso rolar uma separação. Tem também a garantia absoluta da divisão justa dos bens que foram conquistados juntos durante a união. Herança também está plenamente garantida. E no dia a dia prático, tem o direito de incluir o parceiro no plano de saúde e, super importante para quem quer formar a família, o acesso à licença maternidade e paternidade. É ou não é uma proteção completa e inegável? E chegamos à nossa reta final, seção 4, oficializando a união, o momento mágico de entregar as chaves. Isso ilustra brilhantemente a praticidade do nosso sistema legal. Basicamente, temos dois caminhos principais para oficializar tudo isso. Dá para fazer um contrato particular, que é feito ali entre o próprio casal, ou optar por uma escritura pública. Mas prestem muita atenção no grande segredo que é comum às duas opções. Independentemente do caminho escolhido, o documento tem obrigatoriamente que ir para o cartório. Ele precisa ser registrado.
É esse carimbo oficial que diz para o mundo inteiro que aquela estrutura que o casal já construiu na vida real agora está 100% formalizada. O que nos traz a nossa grande reflexão final para encerrar a explicação de hoje. Diante de tudo que a gente analisou, fica essa pergunta provocativa no ar. Quando é que um relacionamento realmente se torna uma união legal? É só o papel do cartório que cria a magia? Ou é aquela vida em comum, pública, contínua e cheia de vontade de formar família que define tudo? A lei deixa muito claro que a realidade que a gente vive tem um peso jurídico imenso, gigantesco. O papel, no fim das contas, serve apenas para coroar toda essa vivência. Espero que esta análise estruturada tenha iluminado e desmistificado o funcionamento da união estável de vez, mostrando como o direito consegue se adaptar brilhantemente à forma como as pessoas escolhem viver. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima!